Seguimos falando sobre estes assuntos. A Raquel, quando mencionou a derrota de mais uma mulher que concorria à presidência dos Estados Unidos, a Kamala, ela falou também sobre a pauta relacionada ao aborto, né, que foi bastante discutida ao longo dessa campanha. A Cris Fibe está conosco aqui para também ampliar a discussão sobre esse assunto, né, a pauta do aborto, que levou muita discussão durante essa campanha, ganhou holofotes. Cris, qual que é a tua visão com a vitória do Trump, né? Agora, como é que fica essa questão? Já tinha acontecido, né, digamos assim, um retrocesso relacionado a esse assunto por conta da composição da Suprema Corte lá dos Estados Unidos, né? E agora com o Poder Executivo também tendo um personagem como o Trump. Como é que fica? Uma boa noite para você. Boa noite Raquel, boa noite Sakamoto e a todas e todos que estão aqui nos ouvindo. Esse dia triste, né, Diego, para os direitos das mulheres principalmente, ou inclusive. Na questão dos direitos reprodutivos, Diego, o Trump, digamos, causou essa reversão de um direito que era constitucional e nacional para as mulheres norte-americanas, estadunidenses, que podiam acessar o aborto legalmente até 2022, quando a Suprema Corte americana, graças aos juízes indicados, inclusive por eles, os conservadores, retiraram esse direito que era constitucional e entregaram aos estados essa decisão de como as mulheres poderiam ou não acessar o aborto, o que causou um retrocesso imenso e eventualmente, como já foi comprovado e noticiado, a morte de algumas mulheres que estavam com gravidezes de risco e foram procurar o aborto e tiveram o direito ao aborto negado, que é o que acontece, né, Diego? A gente vê no Brasil também, onde o aborto só em alguns casos é legalizado, e mesmo nesses casos não é o direito ao acesso legal não é garantido, e as mulheres, o resultado disso são mulheres que morrem, né? Morrem em situação de sofrimento. Então, só que nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, a opinião pública lá, majoritariamente, é a favor de as mulheres terem acesso, terem os seus direitos reprodutivos garantidos e o acesso ao aborto legal e, portanto, ao aborto com garantias de saúde, de condições de saúde e dignidade. Lá, a maioria é a favor disso. Mesmo assim, o Trump é eleito como um homem misógino que odeia as mulheres abertamente, ele já fez inúmeras declarações de desprezo às mulheres, ele nunca escondeu o quanto ele despreza as mulheres e as pessoas negras, ele é racista e misógino, né, Diego? E, no entanto, ganha as eleições contra uma candidata que é uma mulher negra, que a gente ainda olha, né, o cenário ali nos Estados Unidos como no Brasil e acha que, no fundo, é inviável, né? As próprias mulheres brancas votando no Trump. Então, Diego, o que a gente vê é que as pessoas estão colocando em risco também esse direito. Não, não dá para imaginar que com Trump na presidência agora, os estados vão facilitar o acesso ao aborto, muito ao contrário. Então, a tendência com esse presidente conservador e misógino na cadeira ali por 4 anos é que as mulheres continuem ou que as dificuldades aumentem, se agravem. Então, a gente não pode esperar melhoras nesse cenário do acesso ao aborto legal, como por enquanto no Brasil, né, Diego? Kamoto, tem a tal, como é que é, o projeto 2025, né, do Trump, que foi divulgado ali na campanha, com muitas questões bem ideológicas, né? Será que esse projeto sai do papel? Qual que é a tua opinião sobre isso? Antes de mais nada, boa noite, Cris, seja bem-vinda. O projeto 2025, né, colocado, né, apresentado por grupos de ultraconservadores nos Estados Unidos, de extrema-direita, ele, na verdade, traz uma série de pautas em várias dimensões da vida para tentar quase que refundar os Estados Unidos sobre uma ótica ultraconservadora, de extrema-direita, religiosa e tudo isso mais. O Trump, ele foi muito criticado durante a campanha exatamente por conta da proximidade com esse pessoal. E aí, ele, de certa forma, em determinado momento da campanha, deu uma distanciada. Só que basta você olhar os apoiadores, basta você olhar o entorno dele, basta você olhar os comunicadores, basta você olhar os principais políticos, basta você olhar o vice-presidente, o J.D. Vance, né? E o que eles defendem, o que eles colocam na mesa para entender que, sob, na verdade, essa candidatura, né, tem um extrato é,
eu vou usar o termo, na verdade, né, mas até muita gente é polêmico, né, mas é um extrato fascista, na verdade, né? Não é que é 100% Trump em todas as declarações dele são fascistas, não é isso. E tem historiadores importantes nos Estados Unidos que, inclusive, voltaram atrás e começaram a usar o termo para as declarações e para as propostas de Trump. Mas o ponto é o seguinte, Diego, há uma carga muito grande de misoginia, há uma carga muito grande de determinadas políticas colocadas, políticas, propostas colocadas por grupos religiosos, ultraconservadores, né, no seio da campanha. Isso é interessante, porque o Trump, originalmente, ele não é ultraconservador, ele não é de extrema-direita, ele não é de uma direita religiosa nesse sentido, né? Só que ele abraça tudo isso exatamente para poder atingir o poder. Só que ele abraça um ponto que hoje eu não tenho dúvida nenhuma que ele acredite em boa parte daquilo que ele fala, né? Então, o que acontece? A Suprema Corte, ao decidir contra o Roe versus Wade, né, a decisão que permitia que as mulheres fizessem aborto em unidades de saúde e os médicos não informassem. A questão é muito interessante. O Roe versus Wade é uma questão de privacidade, né, de direito à privacidade, né? Então, o que acontece em último caso é que você, tipo, ao você quebrar isso, a Suprema Corte de maioria indicada pelo ultraconservadorismo, pelo Trump, inclusive, ao quebrar isso, coloca em risco a vida de muitas mulheres. E nessas eleições foram às urnas muitos estados para discutir, na verdade, se eles mudariam a legislação, se eles caminhariam para ampliação de atendimento, né? E essa onda ultraconservadora acabou também prejudicando, sim, as votações com relação ao direito ao aborto em vários estados, Diego. Que foi? Diego, posso Pode falar, vai lá você. a Cris estava mencionando, né, o fato das mulheres brancas votarem em Trump. Foi uma diferença pequena, mas teve, assim, é muito impressionante, né? O maior eleitorado deles está entre os homens brancos. Estou aqui com uma diferença entre os gêneros em várias categorias. Ele vence por 57 a 39. Mas entre as mulheres brancas, ele também pontua 51 a 46. Então, que é muito diferente, por exemplo, entre as mulheres negras. Entre as mulheres negras, Kamala vence por 88 a 9. Entre as mulheres latinas, ela vence por 60 a 36%. Então, é muito impressionante como um candidato tão misógino e machista e que usa isso como plataforma de campanha, porque ele usa a misoginia e o machismo como plataforma de campanha para atrair o voto do homem de classe média, de classe média baixa. E o homem jovem, ele fez isso como estratégia de campanha para levar esse eleitor à urna. É um eleitor que se mobiliza pouco, comparece pouco. Ele fez isso e funcionou. E ainda assim, ele teve o voto dessa mulher. A gente pode traçar várias hipóteses, né? Seja a questão da inflação, do custo de vida que a gente estava discutindo, seja mesmo uma percepção que tem em uma parte das mulheres que tem que comunga mais dessa ideologia de direita, de que existe um exagero do feminismo, existe essa percepção dentro de uma parte do universo feminino, mas é muito impressionante um candidato que insulta as mulheres ter uma maioria de votos entre as mulheres. Por outro lado, você vê entre o público latino, o Trump ele avança muito entre os homens latinos, um público tradicionalmente democrata. Ele perde ainda 51 a 45 para a Câmara, mas ele tem um avanço ali de impressionantes 18 pontos percentuais. Entre os homens negros, não. Entre os homens negros, a participação ainda da Kamala Harris é muito grande. O Obama teve um papel muito importante disso na campanha. Mas o Trump ele avança muito entre os homens latinos. Verdade. Ô, Cris, e teve aquela história da Stormy Daniels, essa, né? É esse o nome dela, salvo engano, e aquelas falas antigas lá de trás que o Trump falou numa conversa reservada, um áudio vazado, em que ele fala palavras assim, eu não vou reproduzir aqui porque é de muito baixo nível, né, sobre mulheres e de como ele ia pegar
né, tocar em partes de mulheres. Isso foi utilizado também no TikTok, por exemplo, né, por gerações mais jovens e tal, ganhou uma certa atração nas redes sociais, mas isso não contou muito, né, na hora de votar, pelo jeito, né, pelo resultado. A gente fala disso aqui no Brasil também, né, Diego? Como os ataques e as acusações de violência contra a mulher não tiram votos dos homens brancos. Isso até agora no Brasil não aconteceu. A gente vê acusados de violência contra a mulher por aí, inclusive no Congresso Nacional, e não afeta politicamente esses homens. Assim como a gente viu aqui nos resultados, a Raquel trouxe muito bem os dados, mostram que as mulheres brancas votam no Trump, mesmo ele odiando as próprias mulheres brancas. Quer dizer, o ódio, a misoginia, o ódio contra a mulher que vem do Trump não atinge apenas mulheres latinas e negras, atinge também as mulheres brancas, que aparentemente têm uma crise aí de confiabilidade, confiam mesmo assim mais num homem branco do que numa mulher negra. É uma coisa realmente a gente pensar. E além disso que você citou, Diego, do caso da Stormy Daniels, que era então uma atriz pornô a quem ele teria pagado para silenciá-la, e por isso ele foi condenado ali por esse pagamento, por silenciá-la e ela não dizer que tinha tido um caso com ele numa campanha. Isso é um caso. Também tem outro caso em que ele foi condenado por abuso sexual e difamação, porque ele desqualificou a mulher que o acusou. Isso ainda está sob recurso, mas ele foi condenado numa primeira instância. E, além disso, quando houve essa declaração, Diego, que felizmente aqui não vamos repetir, mas eu acho que muita gente se lembra do Trump ensinando como agarrar mulheres sem o consentimento delas e dizendo mais, dizendo que qualquer pessoa, para uma estrela é fácil fazer isso, ele dizia, né? Uma pessoa com poder agarra as mulheres assim mesmo, é assim que a gente serve aos homens. Depois dessa declaração via público, também numa campanha passada, mais de 10 mulheres foram dizer à imprensa que já foram abusadas sexualmente pelo Trump. O Trump já tem cerca de 20 acusações de crimes sexuais, sendo pelo menos 3 casos de estupro. Ele nega tudo isso, mas o que isso diz sobre esse candidato? Não é possível, é muito frustrante que mulheres votem, e homens também, né? Porque, vamos dizer, a responsabilidade é de todos. Também é frustrante que, da parte de homens, isso não afete a candidatura. Quer dizer, tem um homem acusado de estupro no poder nos Estados Unidos. É uma coisa, Diego, que afeta, e aí não é só moralmente questionável, é algo que vai afetar diretamente os direitos das mulheres, porque a gente sabe, já vivemos isso aqui no Brasil, com um presidente, ex-presidente misógino, incentivando a violência contra a mulher, incentivando a objetificação de meninas. Então, quando a gente tem um presidente que é racista, que é LGBT, que é mais fóbico, transfóbico, misógino, essas violências passam a ser legitimadas na sociedade. Então, as mulheres, de fato, passam a sofrer mais violência dentro de casa, fora de casa. Então, é algo muito palpável e preocupante. A gente não está falando apenas de uma ideia, da eleição de uma ideia, a gente está falando de algo que afeta os nossos corpos. Por isso que eu abri dizendo que era um dia triste, Diego.